Quero convidar você então a acompanhar a leitura que eu vou fazer de 1 Pedro, capítulo 4. Vou ler do verso 1 até o verso de número 6. E depois eu vou pedir que Deus aplique ao meu e ao seu coração o texto lido. Sabe, Deus quer falar comigo. E Deus quer falar contigo. Ele quer que eu e você tenhamos nesta manhã uma experiência diferente com a palavra dele, como nunca antes a gente teve. Mas depende de mim e de você. Aquelas palavras de Jesus a João, registrado no livro de Apocalipse, são verdades todos os dias, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, disse Jesus, eu entrarei, cearei com ele, ou seja, terei comunhão com ele, e ele comigo. Então, todos os dias, o Senhor Jesus está batendo a porta do meu e do seu coração. Todos os dias, Ele está interessado em ter comunhão comigo e contigo. E isso depende de mim e de você. Vamos ler o texto sagrado? 1 Pedro, carta do apóstolo Pedro, a primeira, capítulo 4, versos de 1 a 6, diz assim o texto sagrado. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta nesta carne, neste mundo, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, da humanidade, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós queremos te bendizer, te exaltar por tua palavra lida, e que agora, Deus, nós te pedimos, seja aplicada aos nossos corações. Deus, eu não tenho condições humanas, capacidade humana para fazer com que esta palavra seja aplicada de um modo inteligível a cada um aqui. Mas o Senhor pode com o teu poder. O teu Santo Espírito é quem faz isto. E é por isso que eu oro agora pedindo que o Senhor coloque à nossa disposição a ação do teu Santo Espírito, a fim de que todos, sem exceção, possamos entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas. E uma vez que abraçarmos esta verdade, as nossas vidas sejam transformadas verdadeiramente. Oro assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Muito bem. Nós estamos, esse ano 2024, trabalhando com o tema que nos impulsionará a nos aprofundarmos no conhecimento da vontade de Deus. A Ângela, há pouco, fez menção desta vontade e citou, inclusive, o texto de Paulo, quando Paulo, lá no capítulo 12, vai falar sobre isso, dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Muito bem. Mas nem sempre a vontade de Deus, ela coincide com a nossa vontade. E não é muito incomum que a gente se depare com o fato de que a vontade de Deus está destoando da nossa.
Isso geralmente causa em nós um desconforto. Será que isso só acontece comigo? Ou isso acontece com você também? Conhecer a vontade de Deus significa não apenas saber o que Deus quer que a gente faça, mas conhecer a vontade de Deus, ou melhor dizendo, para se conhecer a vontade de Deus, é preciso conhecer o próprio Deus. Você não vai conhecer a vontade de Deus se você não conhecer a Deus. É impossível. E é por isso que, olhando, né, lá no Celebrar, a gente vai trabalhar bastante esse tema. Olhando para as Sagradas Escrituras, a partir desta ótica, nós vamos ser incitados a termos um relacionamento com Deus. É impossível que você saiba o que Deus quer de você se você não se relacionar com Deus. Deus não é gênio da lâmpada. E é natural que os seres humanos, por conta do pecado, nós, os seres humanos em geral, nos aproximemos de Deus e a gente se aproxime com essa ideia equivocada de que Deus, ele é o gênio da lâmpada. Vocês lembram da história do gênio da lâmpada? O gênio da lâmpada é o Todo-Poderoso que, uma vez invocado, realiza os desejos de um simples e reles mortal. Não é isso? Olhe bem, o gênio tem todo o poder, pode fazer qualquer coisa. Mas ele é escravo daquele que não pode fazer nada. E muitas vezes a gente se depara com Deus e a gente olha para Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Olha, Deus, tenho 3 pedidos. Mas uma verdade que eu e você precisamos entender é que Deus não é gênio da lâmpada. Deus, ele é Senhor, ele é soberano, ele reina para todos sempre. Então Deus não vai fazer os meus caprichos e nem os seus caprichos. Quer dizer, pastor, que Deus não quer então que Deus não quer então de algum modo agradar o nosso coração? Não, claro que ele quer. Assim como eu e você, não é? Geralmente a gente se esforça ao máximo e se empenha ao máximo para fazer o melhor para os nossos filhos. Quem já é avô, não é? Sabe melhor do que eu, quem já é mais tempo, para os nossos netos, inclusive, e principalmente para eles, a gente quer fazer o melhor. Jesus disse, e está registrado lá em Mateus, que olha, imagine se as aves, né? Estão aí, ó. Elas não tecem, né? Eu digo, elas não plantam, não colhem e não falta alimento. Olha a relva, né? As flores, elas não tecem. Olha como elas são mais belas, né? A roupa que elas vestem é mais bela que as roupas mais luxuosas que Salomão teve. O que Jesus estava ensinando? Olha, ele cita isso inclusive. Jesus disse, olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar o melhor para os seus, imagina o eterno. Mas Deus, ele não vai fazer caprichos. Deus, ele vai fazer aquilo que agrada, de fato, o princípio revelado. E aí, se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, domingo passado eu preguei, está lá, salvo, né? O segredo do sucesso, baseado no Salmo 37. Pois bem, dito isto, queridos, eu quero, olhando para esta porção do texto sagrado, dizer que uma pessoa que realmente está imbuída de fazer a vontade de Deus é uma pessoa que foi transformada. E talvez você pergunte assim, pastor, mas o que é uma pessoa transformada? Uma pessoa transformada é alguém que tem evidência clara na sua conduta dessa transformação, e Pedro cita algumas dessas transformações que acontecem na vida do cristão, e é isso que eu queria partilhar com vocês nesta manhã, características de uma vida transformada. Então, me acompanhem, e olhando para esta porção do texto sagrado, vá aplicando ao seu coração. Eu digo que a Bíblia, ela é para nós, né, como que um scanner, né? Ela vai revelando o que em nós não está legal e o que em nós está legal. Então, se você quer de fato conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você precisa
permitir que o Espírito Santo de Deus transforme você de dentro para fora. Esta é a obra que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Primeira característica que eu queria perceber com você no texto sagrado, daqueles que tiveram suas vidas transformadas. Está no verso de número 1, quando Pedro vai falando a respeito de que aqueles que foram transformados pelo poder de Deus, já não estão mais debaixo do poder, do domínio do pecado. Não são mais dominados pelo pecado. É natural em todo ser humano, sem Jesus, que esse ser humano, ele se deixe levar pelo pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o propósito que Deus estabeleceu. Todas as vezes que eu e você nos afastamos do propósito de Deus, do ideal de Deus, nós cometemos pecado. A tal ponto, querido, querida, de a Bíblia afirmar que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei que dar um copo de água para o sedento é o correto, e eu não o fizer, eu estou em pecado, olha só. E às vezes a gente fica pensando que pecado é só aquelas coisas cabeludas, né? Aquelas coisas terríveis. Não. A Bíblia é muito clara sobre isso. Pastor, mas então quem é que pode se salvar? Entenda, a obra de salvação não é minha e não é sua. Quem realiza a salvação na minha e na sua vida é Jesus. Amém? Mas o que Pedro está dizendo aqui, aqueles que foram alvos desta ação poderosa de Jesus, aqueles que abriram suas vidas para o Senhor Jesus e receberam a Jesus em suas vidas, e se você ainda não entregou a sua vida a Cristo nesta manhã, eu te convido a fazê-lo. Abra o seu coração. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a sua vida, né, sua casa, abrir seu coração, eu entrarei, disse Jesus, terei comunhão com ele, ele comigo. Sabe, o Senhor Jesus quer fazer isso. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você não confessou a Jesus como Senhor da sua vida, se você ainda não decidiu seguir a Cristo, faça isso nesta manhã. É uma decisão. Eu quero ser um seguidor de Jesus. Eu quero que Ele entre na minha vida, eu quero experimentar essa transformação. Porque quando Ele entra, quando Jesus entra na nossa vida e Ele assume o controle, então nós deixamos de ser dominados pelo pecado. Eu, Jean, continuo ainda sendo pecador. Se você já entregou a sua vida a Cristo, você continua ainda sendo pecador. Mas o pecado não tem mais domínio sobre nós, disse o apóstolo Paulo. É isso que Pedro está dizendo, que uma pessoa que foi transformada por Jesus não vive mais debaixo do poder do pecado. O pecado não domina mais sobre essa pessoa. Não é ele mais quem rege a vida dessa pessoa. Uma pessoa sem Jesus Cristo é como um fantoche. Ela está sobre a influência do pecado. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Jesus quebra esta maldição e Ele começa então a nos ensinar a viver uma vida que agrada ao Deus eterno. Então nós vamos deixar o pecado. Sabe, queridos, tem muita gente que fala assim, eu jamais serei escravo de alguém. Mas está escravo do pecado. Alguém sem Jesus é escravo do pecado. E se você entregou a sua vida a Jesus, você não pode aceitar. É incompatível com um discípulo de Jesus aceitar o pecado na sua vida. Todo cristão, ele é uma pessoa que intencionalmente luta contra o pecado todos os dias. Porque ele não quer fazer a vontade do pecado. Ele não quer praticar o pecado. Essa é a primeira característica que eu queria ver com vocês aqui no texto. Como eu falei, a palavra de Deus é como um scanner. Eu estou falando com vocês, mas estou aplicando a minha vida. Jean, existe alguma área de sua vida? Existe algo que você precisa tratar? Sim, tem que tratar. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Eu tenho 49 anos, sou convertido desde os 15 anos de idade. Então você faz a conta aí.
Já vão uns 44 anos de caminhada cristã. E nesses 44 anos de caminhada cristã, eu posso afirmar, sem medo de errar você, que eu, durante todo esse tempo, eu tenho lutado contra o pecado. Porque o pecado está aqui. Como disse o Senhor Deus a Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a ti? Quem lembra do texto sagrado? Cabe a ti dominá-lo. O pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. Todos os dias, eu e você, precisamos dominar o pecado. Pensa no pecado como um cavalo bravo. Não sei se o Arthur, nas épocas lá de jovenzinho, teve que domar cavalo. Tinha não? Mas viu alguém domar? Não é, eu nunca vi, nunca fiz isso, mas me parece que o cavalo selvagem não é fácil de domar, não é qualquer um que faz. Pense que alguém, não é? Ou pense que o pecado é como um cavalo a ser domado. Dá trabalho. E a gente precisa domar o pecado nas nossas vidas. Mas aí você diz, pastor, então depois de 44 anos, tem coisas que o senhor já venceu lá, que nunca mais te incomodaram? Gostaria eu de dizer a você que foi assim, mas não é assim. Tem coisa que ficou lá atrás e de repente bate na porta de novo. Então eu e você precisamos entender que ser um cristão é ser alguém comprometido com uma transformação diária. Eu e você precisamos todos os dias nos exercitar. Bom, quem faz atividade física sabe. Me permite, vou citar você, Emerson, que você é o cara fitness aí, né? Que faz atividade. Você chega perto dele, você fica até desenchavido, né? Porque o cara é um atleta. Que ele, o Joey e companhia limitada aí, não é? Os caras, porque eles são fiéis, cuida do corpo mesmo, faz atividade física bonitinho. Aí você chega perto da pessoa e pensa assim, eu queria ter um corpo assim. Queria ter uma saúde assim. Mas, irmãos, isso não acontece assim, num estalar de dedos, não é? Também não acontece por osmose. Vamos chegar pertinho dele e encostar, ver se... Não. Uma coisa interessante, abro aqui um parênteses, né? Para você entender como é importante você lutar contra o pecado. Você já ouviu alguém chegar e dizer para você assim, peguei saúde do fulano? Mas você já ouviu alguém dizer assim, peguei um resfriado do fulano? Doença passa. Mas saúde não. Saúde ou a gente desenvolve, ou a gente pratica, ou então você não vai ter. Agora, é só você chegar perto de alguém que está com a virose, você está correndo risco. Da mesma sorte, acontece com o pecado. Quero avançar com você e falar sobre a segunda característica que Pedro faz de uma pessoa que verdadeiramente é transformada, que experimenta uma vida transformada. Esta pessoa, ela vive de acordo com a vontade de Deus, verso de número 2. Para que no tempo que vos resta nesta carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus implica em dizer não para a gente mesmo. Gente, não é fácil. Você está lá, daí você tem um desejo, você quer fazer alguma coisa. E não necessariamente que isso que você quer fazer é errado. Por exemplo, Paulo. Paulo, ele entendeu a mensagem do Evangelho e Paulo, ele se torna um pregador ousado. Toda cidade que Paulo entra, ele planta uma igreja, ele começa um trabalho, ele prega o Evangelho, pessoas são salvas. E é interessante que se você vai ler o livro de Atos com atenção, você vai perceber que toda cidade que o abençoado entra, ele sai de lá corrido. Os caras não suportam Paulo, porque ele vem, fala do evangelho mesmo, ele planta uma igreja, ele anuncia o evangelho de Jesus ali, pessoas são libertas, salvas, curadas, e Paulo acaba com a festa. E é por isso que ele é expulso de todas as cidades. Então ele é alguém realmente comprometido com o evangelho de Jesus, com a palavra de Deus, com as verdades espirituais. Mas em um determinado momento ele sente o desejo de ir para a Espanha. Ele fala, não, eu vou lá pregar na Espanha. E o que é que a Bíblia revela a respeito disso? O Espírito Santo disse o que para Paulo? Vamos ver quem participou mesmo na escola bíblica.
quero ir para a Espanha. Não, você não vai. Não, mas eu quero pregar o evangelho. Eu não estou querendo ir para a Espanha para ter uma vida melhor. Não estou querendo ir para a Espanha porque eu vou jogar bola lá na Espanha, no Real Madrid. Não estou indo para a Espanha por isso ou por aquilo outro. Eu estou indo para lá porque eu quero pregar o evangelho. O que o Espírito Santo falou? Não. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que mesmo coisa boa que você queira fazer, entenda, ou Deus ele é Senhor da sua vida, ou Ele rege a sua vida, ou Ele governa a sua vida, ou Ele não governa. Então, eu e você é que somos os servos. Nós é que somos os súditos do rei. Nós é que estamos à disposição dele. E nós precisamos seguir as orientações que ele nos dá. Então, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. E Deus tem vontade para a minha vida e para a sua vida. Deus tem uma vontade plena e Ele está exercitando essa vontade no mundo, através da história. Ninguém, irmãos, ninguém pode parar. Ninguém pode conter a ação de Deus. A história revela, as profecias apontam para esta mesma verdade. Nem mesmo o anticristo poderá se opor ao Senhor a ponto de vencer a Deus na sua vontade. A vontade de Deus é soberana. Ela vai acontecer independente de mim, de você, de quem quer que seja. Independente dos poderes políticos, não é? Das lideranças políticas, dos impérios que se ergam. Independente do que aconteça, do que quer que seja, não adianta. Ninguém pode conter a vontade de Deus. Essa vontade geral e soberana que também está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas Deus tem vontade para a minha vida e para a sua vida também. Eu e você não existimos por acaso. Não é porque um dia o meu pai e minha mãe, ou seu pai e sua mãe, vamos ter uma criança, e é por isso que a gente diz, não, porque Deus já tinha pensado em mim e em você. Ele já tinha nos idealizado. Como diz Davi no Salmo 139, não é? Mesmo quando estávamos sendo formados no ventre de nossa mãe, e nossa mãe nem tinha ideia de que eu e você existíamos, o Senhor Deus já nos conhecia. Então eu quero que você saiba que Deus tem uma vontade para a minha vida e para a sua vida, que se encaixa dentro dessa vontade plena dele, né? Essa vontade geral. E queridos, eu e você só seremos felizes se de fato vivermos de acordo com a vontade de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Então, entenda bem, uma pessoa transformada é alguém que de fato vive debaixo da vontade de Deus para a sua vida, como diz o texto sagrado. Aqui neste mundo, nós precisamos nos preocupar em agradar a Deus, em fazer a vontade dEle. Irmão, não há fonte maior de felicidade do que fazer a vontade de Deus. Uma terceira característica é que as pessoas que tiveram de fato as suas vidas transformadas, não é? E experimentam essa transformação diária, são pessoas que não estão dominadas pelas paixões humanas. O mesmo verso 2 fala sobre isso. No tempo que nos resta na carne, ou seja, nesta vida, não vivais de acordo com as paixões dos homens. Paixões são desejos. Quais são os desejos que você tem aninhado em seu coração? Quais são os desejos que você tem abrigado aí? Veja, o que nós estamos falando é que se eu e você nos submetermos à ação de Deus, se eu e você invocarmos, não é, o poder de Deus sobre as nossas vidas e estivermos de fato dispostos a nos submeter à vontade de Deus, o Espírito de Deus em nós, a presença de Deus em nós, agirá como um antídoto para que eu e você resistamos aos desejos naturais. Aos desejos que têm mais a ver com a humanidade. É por isso que tem muita gente que ele fica desiludido, porque, como falei, ele se aproxima de Deus olhando para Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que apesar de ser todo-poderoso, está a serviço dele. E aí ele vai lá e dá uma esfregadinha lá, no domingo de manhã, domingo à noite, na célula, no culto jovem, às vezes até no devocional. Vai lá dar uma esfregadinha na lâmpada e fala assim, olha,
eu quero tal coisa. Mas eu queria que você entendesse que o que a Bíblia ensina a mim e a você é que se eu e você nos aproximarmos do Senhor com essa intenção, a gente vai se frustrar. Porque, irmão, Deus não vai fazer aquilo que você quer só porque eu e você queremos. Eu imagino que vocês nunca passaram por isso, mas eu já passei muitas vezes. De pedir alguma coisa a Deus, e Deus simplesmente me ignorar. E algumas coisas que eu pedi a Deus, eu me lembro que a minha sensação era como se Deus fizesse assim. Como quem diz, eu não acredito que você está me pedindo isso. Como disse, eu acho que só eu passei por isso, né? São tantas as situações, né? Que ia gastar o resto do dia aqui contando para vocês. Mas por que Deus não faz o que eu e você queremos? Porque o nosso coração, irmãos, é mau. Jeremias, não é? O profeta, ele diz o seguinte: o coração do homem está doente demais para ser curado. Só Jesus, que pode fazer milagres e que opera milagres, é capaz de restaurar o meu e o seu coração. Nós não podemos, com as nossas forças, com os nossos métodos, sarar o coração. E é por isso que Pedro está dizendo, olha, alguém transformado é alguém que não vive mais dominado pelas paixões humanas. Aí eu queria tanto um carro tal. A pessoa fica doente. Eu queria receber um salário tal. Se não acontece, Deus não me ama. Lembra que eu falei há pouco? Se a gente tem umas moedinhas, a gente faz parte. Isso é estatístico, tá? Isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso aqui é estatística aí humana mesmo. Se a gente tem algumas moedinhas, a gente é um dos mais ricos do mundo. Mas se Deus não deu aquele salário que a gente queria, a gente, Deus não me ama. Você tem mais do que a grande maioria das pessoas na terra, mas Deus não te ama. Você entendeu como é que a paixão humana trata a gente como escravo? Não há nada de errado em você ter projetos, planos, não é? E você desejar um emprego melhor, um salário melhor, um carro melhor, uma casa melhor. Mas estas coisas não podem reinar em seu coração. Não podem ter primazia, não podem ser a coisa mais importante para você. Cito novamente Salmo 37, como diz lá. Agrada-te do Senhor, tenha prazer em estar com o Senhor, em viver com o Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Está na Bíblia. Mas as nossas paixões, os nossos desejos humanos, eles não podem ser os protagonistas na minha e na sua vida. A vontade de Deus é que precisa ser protagonista. Então, alguém que realmente experimentou uma vida transformada é alguém que não vive mais debaixo das paixões humanas. Alguém que vive uma vida transformada, alguém que realmente foi transformado pelo poder de Deus e está experimentando, então, a vontade de Deus de fato na sua vida, é alguém que não pratica mais as obras da carne. Verso 3, aí tem aquele monte de palavrão ali, não é? Que você leu ali, que você fica pensando, que é isso? Bom, um bom dicionário aí de português já vai ajudar você a esclarecer, tá bom? Eu não quero entrar aí no mérito de ficar explicando cada uma das palavras, mas essas palavras aqui, ó, não é? Isso são obras da carne, certo? Ou seja, tendo andado, ele diz ali no verso 3, porque basta o tempo decorrido, ou seja, chega de vocês continuarem vivendo e praticando as mesmas coisas que os gentios praticam, coisas que vocês praticavam no passado, né? Então, tendo andado, diz Pedro, né, em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, né, e detestáveis idolatrias. E se você quiser, você pode associar ao texto de Gálatas, capítulo 5, ao capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 19 ali, não é? Fala sobre as obras da carne.
aquelas coisas lá, ira, raiva, não é? Aí você pode olhar para o texto, a Bíblia toda, mentira, adultério, prostituição, pode botar tudo isso aí. O que ele está dizendo é que a pessoa que realmente teve uma experiência com Jesus, uma pessoa que realmente foi transformada pelo poder de Deus, é alguém que não vive mais na prática do pecado, na prática das obras da natureza humana, da carne. Pastor, mas o senhor falou que o senhor ainda peca? Verdade, ainda peco. Mas a partir do momento que Jesus se tornou o Senhor da minha vida, eu e todos aqueles que fizeram a mesma decisão, não vivemos mais debaixo do poder do pecado. Logo, nós não estamos mais dominados pela obra da carne. Então, o pecado na nossa vida, ele não é regra, ele é um acidente. E precisa ser assim. Porque nós estamos lutando contra ele todo dia, a gente não aceita. Sabe aquele sentimento no coração? Você luta contra ele. Você pode até sentir inveja, você pode até sentir raiva, você pode até sentir, sei lá o quê, né? Você pode até ter pensamentos equivocados, errados, mas você luta, você batalha. E como diz o autor aos Hebreus, nós precisamos lutar contra o pecado até a morte. Até o sangue. Então, irmão, irmã, querido, querida, eu e você precisamos olhar para dentro de nós. Será que eu estou me simpatizando com as obras da carne, achando que isso é normal? Eu me lembro de uma irmã que eu estava discipulando para o batismo, né? E nesse estudo sobre como é a vida cristã, eu me lembro que tinha uma lição que a gente falava sobre o pecado. E tinha uma parte, esse material que o pastor Renato Gusso escreveu, Discípulos fazendo discípulos, e tem uma parte em que você enumera os pecados. Você vai lá anotar os pecados. Fala, olha, faz a listinha da senhora, eu vou fazer a minha aqui, para depois a gente compartilhar. E ela fez a dela, te leu, depois falou, agora eu vou ler a minha. Aí fui lendo. Mentira. Quando eu li mentira, ela, pastor, mas mentira é pecado? Irmãos, isso não é porque aquela senhora era muito pior que eu e você. Eu conheci um pouquinho ela, talvez ela seja até melhor que nós. Mas ela vivia num contexto em que a mentira se tornou algo comum. A família tinha isso como prática. Eu estou citando uma situação, podem haver outras. É nesse sentido que Paulo está dizendo, não pratico mais as obras da carne, não estou mais debaixo desse domínio. Às vezes você tem prática, não, é comum. Imagina, naquele contexto da família daquela senhora, ela cresceu nesse ambiente. Era normal as pessoas mentirem. Inclusive hoje, né, tem muita gente que defende aí a mentira. É só uma mentirinha, não é assim que as pessoas falam? É só uma mentirinha. Então veja, eu e você, se queremos realmente viver a plenitude da vontade de Deus, não podemos estar na prática das obras da carne. Uma outra característica muito comum na vida de alguém que foi transformado, na vida de alguém que realmente está vivendo a vontade de Deus para ele. Esta pessoa é insultada por sua fé. Verso de número 4, perceba. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O que Pedro está dizendo, olha, aquela pessoa que vive longe da vontade de Deus, aquela pessoa que vive de acordo com os seus próprios desígnios, né, os desejos do seu próprio coração, as pessoas que estão longe de desejar fazer a vontade de Deus, essas pessoas, elas se irritam com vocês, por vocês não estarem na mesma prática delas, e essas pessoas vão difamar vocês. É isso que ele está dizendo. Essas pessoas vão insultar vocês. É comum que alguém que seja dedicado, né, que pratique, que ande com Deus, que agrade a Deus, seja motivo de chacota. Eu, por exemplo, quando adolescente, jovenzinho, quantas vezes meus amigos tiravam um sarro de mim? Ah, não acredito. Você é crente? Mesmo? Mas vai dizer que você não namora. Entendedores entenderão. Vai dizer, mas não acredito. Sim, eu sou cristão, eu tenho compromisso com Jesus.
Eu vou esperar o tempo próprio de Deus. Até porque quem ama de fato, espera. Alguém já participou dessa campanha aí da Juventude Batista Paranaense. Viu? Muito bem. Então, irmão, irmã, querido, querida, é só um exemplo. Você pode aplicar para tantas outras coisas da sua vida. Sabe, irmãos, a característica de um filho de Deus, característica de alguém que realmente foi transformado por Deus, alguém que está vivendo na vontade de Deus, é que ele em algum momento vai ser injuriado, vai ser insultado. Ele em algum momento vai ser enxovalhado. Como diz aqui a tradução que eu li, vai ser difamado. E às vezes até pelos de dentro. Então perceba, querido, isto é característica de alguém que está vivendo uma vida transformada. Entenda bem, não tem nada a ver com você ter uma prática errada e dizer, o pastor pregou que as pessoas falam mal de mim. Não. O que a Bíblia está dizendo, é Pedro que está dizendo, é que por você fazer a vontade de Deus, por você andar na vontade de Deus, por você agradar a Deus, por você dizer não ao pecado, não aos seus próprios desejos, cumprindo desta forma aquilo que Deus quer para você, as pessoas vão falar mal de você. Porque se você tem uma conduta reprovável, as pessoas vão dizer mesmo, pode ter certeza. O cara pode até não ser cristão, o cara pode até não ter compromisso com Jesus. Mas se esse indivíduo perceber você fazendo alguma coisa e ele sabe que você se professa cristão, ele mesmo vai apontar o dedo para você. No período da minha vida eu fiz um trabalho com menores infratores. Então eu fazia esse trabalho dentro da casa de abrigo, né, a casa... Porque para o menor os termos são diferentes, era uma prisão, não é diferente, né? Tinha celas, mas ali o propósito é reintegrar esse jovem infrator à sociedade. Então, havia algumas ações feitas, e esta unidade em especial, eu tinha parceria com ela, e lá tinha várias ações que eram feitas de forma social, psicológica, e espiritual também, e eu ia para fazer esse acompanhamento. E era muito comum que aqueles garotos que tinham cometido crimes cruéis, terríveis, e que professavam a fé em Jesus, era muito comum que o próprio sistema no qual eles estão envolvidos checasse se de fato havia uma transformação. Se de fato a pessoa estava comprometida com um novo estilo de vida, revelando essas características, o sistema permitia que o indivíduo continuasse seu caminho. Mas se por algum motivo houvesse alguma suspeita, o próprio sistema repreendia. Olhe bem, quem não tem compromisso com Cristo e a verdade de Cristo e a vontade do eterno Deus, reconhece como deve ser a caminhada de alguém que diz andar com Deus. Está fazendo sentido para você, irmão, o que eu estou falando? Pois, portanto, eu quero continuar, né, a fim de que a gente já caminhe para o encerramento desta reflexão, dizendo que, além de sermos insultados por nossa fé, e é muito comum que alguém se converta realmente a Cristo, mude de vida e tenha uma vida diferente, seja motivo de chacota dos que estão ao redor, às vezes parentes, vão tirar sarro de você. Me lembro que na minha adolescência, juventude, era muito comum parentes meus oferecer cerveja para mim, dizer, e aí, pastor, vai uma cervejinha? Não porque ele queria que eu bebesse de fato, mas para zombar de mim. É comum, isso vai acontecer. Mas não só isso. As pessoas que são transformadas de fato por Jesus, vivem para a eternidade, verso de número 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Vivam no Espírito segundo Deus. Ou seja,
Estas pessoas vivem para a eternidade. Os que nasceram de novo, os que são uma nova criatura em Cristo Jesus, os que realmente têm uma vida transformada, aqueles que são morada do Espírito Santo, morada do eterno Deus, estas pessoas não vivem só para este mundo, elas vivem para a eternidade. E aí abro um parênteses aqui para explicar essa parte de que o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que ninguém fique aí curioso, né, e seja tentado a entrar por um caminho perigoso. Jesus, diz o texto sagrado, Jesus, quando da sua morte, esse período em que Jesus ficou, da morte física, não é, até a ressurreição, nesse período Jesus foi aos espíritos em prisão e pregou a estes. Então é nesse sentido que o Evangelho foi pregado também para estas pessoas, para aqueles que estavam mortos. Não significa que eu e você vamos lá, né, invocar mortos para pregar o Evangelho para ele. Não. Jesus já fez isso, todo mundo já que tinha que ouvir já ouviu, e quem vem agora vai ouvir. Certo? Fique tranquilo, Jesus é que cuida dessa parte, você não precisa fazer isso. Então, dito isso, e se alguém tiver dúvida sobre o assunto, procurem aí depois e eu posso te ajudar também para você não ficar pensando coisa errada. Porque a ênfase principal de Pedro aqui está no fato de que aqueles que realmente tiveram uma experiência com o Senhor Jesus e realmente querem viver para Jesus, querem de fato experimentar a vontade de Deus, eles vivem para a eternidade. Eles não estão pensando só nessa semana, eles não estão pensando só neste mês, eles não estão pensando só neste ano, eles não estão pensando só nesta estação da vida que ele está vivendo, ele está pensando na eternidade, ele está pensando que ele vai viver para sempre, e porque ele vive para sempre, vive para a glória de Deus, ele precisa viver hoje como que viverá na eternidade. Por isso, querido, querida, entenda. Eu e você vamos reconhecer em nós, de fato, o fruto do Espírito de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Nós vamos reconhecer que, de fato, estamos vivendo como Ele quer. Se o meu coração e o seu coração pulsa para a eternidade. Quem se lembra das palavras de Paulo, quando Paulo vai dizendo assim, ó, para mim o viver é Cristo, e o morrer, lucro. Ele está dizendo, olha, se eu viver aqui, e continuar vivendo neste mundo, a minha vida será para Cristo. Mas se eu morrer, para mim é lucro. Porque eu estarei com Ele eternamente, livre do pecado, livre de perseguição, livre dessa desgraceira toda desse mundo. O que Paulo estava dizendo nessa frase é, ó, eu vivo para a eternidade. Seja aqui, seja lá, seja como for, eu sou dele, ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu, como disse o profeta. É isso, é nesse sentido que alguém que experimentou de fato uma vida transformada pode reconhecer que está vivendo a vontade de Deus. Ele vive para a eternidade. Ele tem um emprego e ele é um excelente funcionário, ele é um excelente naquilo que ele faz, porque ele vive para a glória de Deus, ele vive para a eternidade. Eu não lembro sua patente, Daniel. Sargento. Daniel é o melhor sargento do quartel do Pinheirinho, quiçá do Brasil. Mas não é porque ele quer agradar só o exército brasileiro. Ele é o melhor sargento porque ele vive para a eternidade. Ele vive para a glória de Deus. Você é o melhor empresário. Os melhores empresários na área de feitio de móveis que eu conheço. Isso, marcenaria, viu? Tá ali. Mas por quê? Porque eles vivem para a glória de Deus. Amém? Pai e mãe. Eu brinquei outro dia e falei para a Neide, né? Pai e mãe, né? Você é pai e a mãe, né? Vamos começar a chamar a Neidinha de mãe? O pai e a mãe, né? Alguém é favorável? Brincadeira. Mas eu queria que você colocasse o seu nome aí. Você precisa ser o melhor no que você faz. Você precisa ser o melhor marido para sua esposa. O melhor marido. Não é porque a sua esposa merece. É porque você vive para a eternidade.
Porque a gente tem umas coisas bestas, né? Ah, fulano não merece que eu faça isso por ele. Seja no casamento, né, na família, seja na igreja, seja no trabalho. Meu patrão não merece que eu seja o melhor funcionário. Quem é que reina na sua vida? É teu patrão ou é Jesus? Você é o melhor funcionário, não é porque seu patrão merece, você é o melhor funcionário, porque Jesus merece que você seja o melhor funcionário. Você é o melhor cidadão, não é porque o Brasil merece, o presidente da República merece, ou quem quer que seja mereça, não. Você é o melhor cidadão brasileiro, porque Jesus merece que você seja o melhor cidadão do Brasil. E assim deve ser, nós precisamos viver para a eternidade. Alguém transformado vive para a eternidade. Ele não está com a mente aqui, não está com a cabeça neste mundo. Ele não está pensando só no que ele pode tirar de lucro daqui, o que ele pode tirar de vantagem desta vida. Não, ele está com a mente lá. Os olhos dele, né, estão fixos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Concluo dizendo, e aí, meu irmão? A quantas andam a sua vida? Suas práticas, sua caminhada. Como é que você tem vivido? Pedro, ele diz que alguém que foi transformado por Jesus vive desse jeito. Não está debaixo do pecado, do domínio do pecado. Não vive segundo as paixões da carne. Essa pessoa, ela faz a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus contraria a sua própria vontade. Essa pessoa entende que por ser um discípulo de Jesus, assim como Jesus foi rejeitado, ela também será. E ela não toma isso por mal, ela não leva para o lado pessoal, ela não fica magoada com as pessoas, ela entende que isso é reflexo da vida do próprio Cristo nela. Essa pessoa vive para a eternidade. Sabe, irmão, é isso que eu e você precisamos pensar. A minha vida e a sua vida vai ser uma vida com sentido, plena. A minha vida e a sua vida vai fazer, de fato, sentido para nós e para os outros, e trará para mim e para você alegria, felicidade, quando nós entendermos que nós precisamos viver a vontade de Deus. E se vivemos essa vontade, demonstrada através de uma vida transformada, vai valer a pena cada gole dessa vida que você tomar, cada momento dessa vida que você viver. Eu queria orar com você. Mas antes eu queria convidar você a ficar em pé e cantarmos junto com os nossos irmãos essa música que vamos cantar. E que você fizesse dessa música uma forma de adoração, uma forma, de oração. E enquanto você canta, você também permita que o seu espírito, a sua alma, fale com Deus. E você possa dizer assim: Deus, olha, te louvo por essas áreas. Eu estou percebendo que, mão, Senhor, obrigado, o Senhor está agindo. Mas Deus me ajude, porque também tem situações aqui que eu percebo que não estão te agradando, Paizinho. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor venha de encontro ao meu coração e o Senhor quebrante, o Senhor me liberte, me cure, que o Senhor me transforme, que o Senhor mude, porque eu quero ser alguém que vive de acordo com a tua vontade. Que eu e você não tenhamos outra preocupação que não seja agradar o nosso Deus, viver a vontade dele para mim e para você. Que descansemos a respeito de todas as demais coisas e em nós se ache um espírito, um coração quebrantado. Se você pode se ajoelhar aí no seu lugar, eu queria convidar você a se ajoelhar comigo e dizer assim: Pai, eu quero viver para a tua glória, quero viver para o teu louvor, quero fazer neste mundo, enquanto aqui estiver a vontade. Eu quero que se encontre em mim, Pai, a imagem do Senhor, a glória do Senhor. Eu quero que as pessoas possam ver em mim alguém que realmente cumpre o teu querer. Ore comigo e diga: Senhor, me ajude a mergulhar no conhecimento do Senhor, no relacionamento contigo, para entender a tua vontade plenamente. Paizinho, eu e os meus irmãos estamos prostrados diante do Senhor, mais do que fisicamente, Pai.
no nosso interior, no nosso homem espiritual. E Deus, nós queremos declarar nesta manhã, nós que aqui estamos, os nossos amados que estão desde a sua casa, Senhor, nós queremos dizer que nós nos empenhamos nesta manhã e nos comprometemos a viver para a tua glória, para o teu louvor. A vida neste mundo, nesta carne, vivida para a eternidade, a fim de que em nós se encontre, Pai, manifesto os planos e projetos do Senhor. Ainda que tenhamos que dizer não para nós mesmos, para o nosso próprio entendimento, para o nosso próprio querer, queremos viver de tal maneira que o Senhor se alegre conosco. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos.